Olá, estamos aqui de volta em mais uma das nossas lições. Hoje, no estudo número 30, quando iremos falar sobre o alicerce que sustenta a família cristã. Vamos tratar também sobre a estabilidade e a segurança no lar. E eu quero começar esse estudo lendo o texto de Efésios, capítulo 6, verso 1 até o verso 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A família é a criação de Deus. Ele, o próprio Deus, a constituiu como uma comunidade primária na humanidade. É através da união de um homem e de uma mulher que a família se constitui. Ela tem a sua origem no próprio Deus, não é? E ela veio antes de qualquer outra instituição, não é, criada. A família tem a sua origem em Deus. Olha o que nos diz o texto de Gênesis, capítulo 1, versos 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Portanto, esse texto é definidor a respeito da origem do homem, da mulher, e ainda trata aqui também das funções do homem e da mulher, do primeiro casal, não é? No jardim. Portanto, a partir do casamento, forma-se uma unidade social de desenvolvimento. Eu coloquei na lição essa palavra de desenvolvimento porque é constante. O crescimento é comum aos casais, é muito comum, não é? E esse desenvolvimento ele precisa acontecer num contexto de mutualidade, de troca, de parceria, não é? Então, o casamento na Bíblia ele é entendido também como uma união vitalícia entre um homem e uma mulher. É uma união que envolve o físico, o emocional e o espiritual. E, logicamente, está envolvido também histórias, emoções, temperamentos, personalidades, não é? E as reações que nós temos comumente no dia a dia. E há também a união de habilidades, a união também de diferentes visões a respeito de um mesmo problema, não é? Então, o casal, ao casar-se, ele ingressa numa jornada dinâmica de desenvolvimento. Eu coloquei essa palavra desenvolvimento aqui, eu gostei muito dela, porque é um desenvolvimento com vistas à glorificação do nome de Deus, não é? O ponto de partida do casamento é o compromisso que é celebrado, no qual o homem e a mulher dependerão da bênção de Deus. Vão depender também, logicamente, da sua graça, da sua misericórdia e certamente, gente, vão depender de uma ativa e contínua reflexão, autocrítica e atitudes também favoráveis à ação de Deus e importantes decisões. Eu já aqui nessa introdução, eu já faço uma aplicação. O casamento é uma união entre dois seres completamente diferentes, não é? Com um desafio diário de mutualidade. Como você entende a possibilidade de uniões duradouras diante de tantas diferenças? É uma pergunta para você pensar, refletir.
Vamos prosseguir. O alicerce que sustenta a família, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo é definido como um alicerce e a base do lar, os valores que são produzidos serão muito diferentes daqueles que não têm a Cristo. Porque quando Cristo está presente, o pecado sai, não é? O pecado é eliminado. Nós queremos o reinado de Cristo nos lares, não é? Então, sabe-se que os bons hábitos, o caráter, as crenças morais de cada ser humano são transmitidos no ambiente familiar. Veja então a importância, gente, de Cristo sendo o centro no lar, delegando, comunicando, outorgando a sua autoridade e todos os seus valores no ambiente do lar. Lógico que o ambiente do lar vai ser um ambiente fraterno, respeitoso, alimentado, nutrido pelo próprio Cristo, que é o Criador do mundo e o Criador também da família, não é? Então, mas não se ignora a influência do mal, do pecado sobre a sociedade. E assim como o pecado esteve originalmente no Éden, ele tenta ainda sabotar o plano de Deus, não é? Então, a presença e a herança desse mal são descritas pelo apóstolo Paulo. Ele fala isso em diversas passagens, não é? O coração do homem e da mulher tornou-se o quê? Enganoso, fragilizado pela própria ação do pecado, sujeito a engano, sujeito às próprias sugestões do mal, não é? Mas muito bem, nós sabemos também que não são todos os lares que estão se desenvolvendo com as mesmas regras, com as mesmas definições e propósitos ensinados pela Bíblia. Ignorar a Cristo como alicerce e fundação é abrir um precedente para a ação do mal, para a ação do inimigo e a aceitação também de visões completamente diferentes daquelas que Jesus Cristo estabeleceu e definiu, não é? Então, quero lembrar a você que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, e através dele os lares são restaurados, os lares podem ser definitivamente abençoados, não é? E podem tornar a cumprir os propósitos de Deus, os ideais de Deus estabelecidos desde a fundação do mundo, né? Então, quando Cristo é o centro também, os membros da família terão a oportunidade de produzir reflexões profundas a respeito da vida e seguir também os princípios, os seus princípios. Jesus Cristo é o alicerce, precisa ser o alicerce da família cristã. Agora eu faço aqui uma aplicação para a vida. Temos observado a influência de uma ética secular definindo os padrões nos casamentos cristãos. O que você tem feito para que essa influência não atinja o seu lar? Quero que você pense um pouco mais sobre isso. Nós vamos avançar. O amor manifesto. Quero citar aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 3 até o verso 8. Nos diz assim o texto: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente. Olha só, gente. O amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece. Não é orgulhoso. O amor não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O casal que mantém o seu compromisso de fidelidade e dependência de Deus vai ter a chance de ver tempos de provação, logicamente, de dificuldades. Mas se contarem com a graça de Deus, poderão superar obstáculos. Os obstáculos, eles surgem de forma, assim, surpreendentes na relação conjugal. Mas esse amor, gente, quando ele é manifesto, ele cria oportunidades de superação. Ele dá oportunidade ao casal de construir, de reconstruir, de considerar, de reconsiderar, não é? O amor de Deus nunca falha, gente. Não se esqueça disso. O amor, quando demonstrado na relação conjugal, esse amor que é um amor infinitamente grande, ele produz respeito, produz diálogo, produz compreensão, produz entendimento, produz boas e agradáveis reflexões, mesmo diante do surgimento de circunstâncias complexas e difíceis, não é? Então, é importante destacar aqui, quando esse amor é manifesto, ele é a chave para a construção de coisas eternas, coisas duradouras dentro do lar. Agora a gente precisa falar aqui sobre algumas acepções da palavra amor no grego. A língua portuguesa reduz muito a palavra amor, mas a língua grega amplia. Eu quero aqui citar rapidamente isso, né? O amor tem 3 acepções. O amor eros, que significa amor no sentido de paixão e desejos, né? Essa palavra eros, ela nunca aparece no Novo Testamento, não é? O amor também, na segunda acepção, como filia, que significa o amor no sentido da afeição, da amizade e da consideração humana. E eu coloquei ali na lição também uma descrição um pouco mais ampla sobre o amor ágape, que significa amor mediado por um sacrifício, o amor altruísta, o amor doador, o amor generoso, não é? Citei aqui o livro do Larry Christensen, no seu livro A Família do Cristão. Ele afirma que esse amor cria no coração do homem ações e gera também excelentes resultados. Eu tenho certeza que você precisa desse amor. Eu tenho certeza que o homem hoje, que as famílias hoje, que os casais carecem muito desse amor. Vamos falar também sobre responsabilidades. E aqui eu quero citar o texto de Efésios, capítulo 5, verso 22 e o verso 23. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. E nós poderíamos ler até o verso 33. É um texto bem amplo, nós não vamos ler aqui, mas eu quero sugerir que você olhe lá esse texto e extraia dele todos esses elementos que eu vou falar aqui agora, não é? De acordo com esse texto, em Efésios, capítulo 5, cabe ao marido amar a sua mulher com amor ágape. O marido é devedor desse amor à sua própria esposa. E a esposa cabe a posição de preservar-se ao lado do seu marido, oferecendo apoio como ajudadora. Assumir os papéis responsavelmente, conforme o ensino bíblico, promove um grande crescimento e uma grande estabilidade também
no ambiente familiar. E o que mais ele faz? Ele cria uma referência positiva para os filhos, não é? Então, é importante destacar isso aqui agora. Jesus Cristo referiu-se aos filhos também enfatizando o ensino já conhecido no Antigo Testamento. As famílias cristãs precisam e estão em constante vigilância contra as ameaças da instabilidade e instabilidades essas que são muito comuns e que são muito naturais. Nós, como humanos, somos frágeis, carecemos de vigilância e da observação das nossas próprias responsabilidades. Há responsabilidades inerentes ao marido, à esposa e aos próprios filhos, não é? E eu quero fazer uma pergunta a você. Como a sua atitude favorece a estabilidade do seu lar? Há algo que precisa ser revisto da sua parte com relação a isso? Quero fazer agora as considerações finais. Os lares carecem de sustentação. As famílias precisam de segurança. E só Deus, através de Jesus Cristo, é capaz de oferecer essa estabilidade, essa segurança que os lares precisam, né? Cada integrante da família precisa saber manifestar amor, manifestar cuidado, manifestar empatia. Nós precisamos vencer os obstáculos a isso. E é importante também que cada integrante da família assuma as suas responsabilidades conforme a Bíblia define. Eu creio que se essas responsabilidades forem aceitas e se elas forem muito bem definidas e delineadas, elas vão trazer para o casamento e para a família um novo patamar, um novo ambiente de fraternidade, de comunhão, de respeito. Esses elementos vão trazer a relação familiar para uma nova dimensão, para uma grande dimensão, não é? E eu tenho certeza que com isso, Deus, como Criador do lar, vai se agradar, vai ter prazer e vai ainda abençoar ainda mais, com certeza, a sua família. E pensando um pouquinho à frente, os filhos, que são a herança de Deus, serão tremendamente abençoados através da estabilidade encontrada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o alicerce que sustenta a família cristã. Deus abençoe a você.